Fala, turma. Hoje eu quero falar com vocês, fazer uma reflexão, trazer uma reflexão aqui para vocês a respeito dos fundos imobiliários. Comparando aqui com uma matéria que saiu agora de manhã cedo, dia 23, que ela diz o seguinte, essa matéria, né? Grupos diversificam e imóveis viram porto seguro. Eu já vou falar um pouco mais sobre essa matéria, mas vejam só, grupos diversificam e imóveis viram porto seguro. Essa matéria não se trata sobre fundos imobiliários. Essa matéria se trata sobre grandes empresas que acabam buscando investir em imóveis para buscar diversificação. O que isso tem a ver com os fundos imobiliários? Tudo, né? A ideia aqui é mostrar para vocês de que quem investe em fundo imobiliário ele tem que alinhar a expectativa dos fundos imobiliários. Para que eles servem? Muita gente critica os fundos imobiliários pelo fato de que compraram fundos olhando apenas o dividend yield. Alguns entraram provavelmente lá em março de 20, fevereiro, 20, um pouquinho antes. Pegaram um crescimento absurdo, fundo de papel custando coisas absurdas, a cota, no caso R$150. E foram comprando a 130, 140, recebendo 1,5%. E aí depois tudo desandou. E aí hoje, para essa turma, o fundo imobiliário ficou ruim. Aí tem aqueles que entraram em 23 e 24, pegaram um upzinho ali, mas depois voltou a cair, Selic voltou a subir, enfim, situação econômica do país não está se desenhando como se talvez deveria desenhar, para termos uma visão melhor ali, o mercado ter uma visão melhor a respeito dos fundos, e essa galera entrou em 22, 23 e também está desanimada com o fundo imobiliário. Percebe que esse pessoal entrou nos fundos imobiliários com perspectivas, criaram uma perspectiva, essa perspectiva não foi atendida, e aí critica os fundos imobiliários. Que eu já vi de comentários de pessoas falando, o fundo imobiliário anda de lado, não muda nada, não valoriza nada. Eu botei lá 30 mil reais, eu botei 80 mil reais, e tô com 75 mil, tô com 85 mil, pô, um ano e meio depois, e assim vai, né? Esse pessoal criou expectativas erradas a respeito dos fundos imobiliários. Vou continuar a matéria aqui, e aí eu vou trazer o racional que eu comparo, né? Essa ideia desses grupos investirem em imóveis como porto seguro. O modelo que eles buscaram é comum em outros braços imobiliários de grandes grupos. Conjugar desenvolvimento de novos projetos e renda recorrente. Famílias com grupos empresariais costumam já ter muitos imóveis, como fazendas e terrenos nas cidades. Então, podem entrar como terrenistas e até financiar a construção. Além de criar valor a partir de ativos que já possuem, eles também buscam uma fonte de receita. E a estratégia é ter imóveis pensados para serem alugados, mas que vão permanecer na carteira do grupo. Esses ativos podem ser de vários setores, como galpões comerciais e logísticos, lajes corporativas ou apartamentos. Percebe que o que eu li aqui não é a respeito dos fundos imobiliários, mas ao mesmo tempo é igual aos fundos imobiliários. Esses grupos, por terem muito dinheiro, eles podem desenvolver os próprios imóveis. Eles podem desenvolver o próprio galpão logístico, o próprio prédiozinho lá que eles vão botar depois para alugar, não vai se comparar, obviamente, a um Faria Lima, mas podem desenvolver. Eles podem desenvolver para vender depois com lucro, fazer parte do desenvolvimento e não apenas para alocar. Veja que a matéria aqui, esse resumo que eu trouxe, ela fala de desenvolver para gerar lucro, de desenvolver para gerar renda, de deixar o imóvel no portfólio, né, que falo aqui, mas que vão permanecer na carteira do grupo, os imóveis. Essa ideia dos fundos imobiliários, ela é igualzinha ao que esse pessoal com muito dinheiro faz. Só que ao invés de eles entrarem em fundo imobiliário, eles resolvem construir os seus próprios imóveis. Ou então já comprar imóveis já prontos e botar para alugar e ter uma renda mensal. O que é bem difícil para o investidor comum, para o trabalhador, que trabalha para alguém, para o trabalhador que é autônomo, para quem tem uma empresa de pequeno e médio porte, é muito difícil. Eu falo por mim, aqui na minha cidade tem várias salas sendo construídas, certo? Algumas no centro estão locadas desde que surgiram, e não vaga. Se eu quisesse comprar uma daquelas salas, se estivesse à venda, eu teria que desembolsar muito dinheiro e ficar concentrado em 1, 2, 3 imóveis no máximo. Estamos falando aqui de 1 milha para cima, para cada salinha ali, com certeza. Tá? E estamos falando de 3 imóveis ali no centro, né? Salinhas de 70 metros quadrados, 80 metros quadrados. Cada sala ali é 1 milha, 1 milhão, 3 milhões para eu estar preso em 3 imóveis. É isso.
Então, é aqui que entram os fundos imobiliários para pessoas como eu, como você, provavelmente, que está me assistindo aqui. Você tem a chance de trazer uma diversificação absurda e segura, que são os fundos imobiliários. Estou falando dos fundos imobiliários de tijolos. Eu estou esquecendo aqui, deixando de lado, não esquecendo os fundos de crédito, estou deixando de lado os fiagros, estou deixando de lado os fundos infra, esquece isso. Estou falando de imóveis, exatamente como o pessoal faz. Mas percebe que, se você é um investidor que tem quer um pouquinho a mais de ganho, você pode fazer exatamente o que esse pessoal aqui faz. Você consegue investir em fundo de desenvolvimento, você consegue investir no setor do agronegócio, você consegue investir em debêntures, está bem diversificado em debêntures, né? É bem mais fácil com os fundos imobiliários do que se você quiser fazer isso sozinho, ali, como eles fazem aqui, com muito dinheiro que eles têm. Então, os fundos imobiliários, eles trazem isso para nós, investidores, pessoas físicas. E é como falei, o pessoal que critica hoje os fundos imobiliários, eles criticam muito porque criaram uma perspectiva errada, né? Pô, se os grandes players, se as grandes empresas, essas companhias familiares que têm muito dinheiro, fazem milhões anualmente, estão buscando imóveis para diversificar o seu portfólio, por que você, não vai investir em imóveis também para buscar uma renda? Mas aí tem gente que vai dizer o seguinte, mas olha a oscilação da cota, olha lá como é que ela caiu, como é que a situação está ruim. Pô, eu comprei um fundo a 115, 120, hoje a cota está a 90. Sim, porque a cota oscila. Não quer dizer que o imóvel oscila também. O imóvel continua ali. Lembra que eu falei das 3 salas aqui da minha cidade? Sou de Timbó, Santa Catarina, e na tua cidade com certeza tem isso também. Vai lá conversar com alguém e verificar se o pessoal fica pedindo quanto que vale aquela sala. Todo ano. Aliás, todo mês. Todo dia. Porque a oscilação da cota é todo dia, né? Todo dia você vê lá, uma hora vale mais, uma hora vale menos. Só que a oscilação de cota no mercado não é o valor real. O valor real é aquilo que você está comprando por trás daquela cota. São os imóveis que você está adquirindo. Esse é o valor real. É isso que interessa. Né? E aí, claro, é entender os ciclos. É entender porque pode acontecer o seguinte, né? Você vai dizer, legal, já tudo bem, mas os imóveis estão desvalorizando nos fundos imobiliários, né? Eu acesso o informe anual lá e eu vi que em relação a 23 para 24 houve desvalorização. Olha ali, está desvalorizando. Tem imóveis que vão desvalorizar, tem imóveis que vão valorizar. E aí você tem que entender outra questão. Fundo imobiliário, ele é avaliado junto, quando é feita a conta para avaliar seu imóvel, não dá, não é uma conta como aqui na minha cidade. Eu tenho uma sala comercial aqui que é o meu estúdio, né, de treinamento que está alocada, certo? Não é chegar, o corretor, ele vai chegar aqui, ele vai olhar para minha sala, considerando o entorno e tal, vale isso. Não. No fundo imobiliário você tem feita a conta usando o fluxo de caixa descontado. Aí sim, analisando a estrutura do imóvel, qualidade construtiva, mas é analisado o contrato, vai vencer, não vai vencer, possível chance de renovação, possível chance de não renovação. Aí sim, o entorno, como tá, não tá. Não é simplesmente chegar lá e dizer, não, o imóvel tá legal, é novo, né? Aí nós temos as taxas de juros que vão entrar na conta. Então você tem que ter essa calma na hora de dizer assim, o imóvel se desvalorizou, eu tenho um fundo aqui que dos 12 imóveis, 8 se desvalorizaram. Aí cabe a você, investidor, sentar, abrir os relatórios e investigar esses imóveis. Na verdade, já devia ter feito isso antes de comprar aquele fundo imobiliário. E aí investigar quais são as chances de potencial de valorização aqui ou não. E ainda lembrar do seguinte, nem todo imóvel vai proteger da inflação. Nem todo imóvel que foi comprado em 2015, se for vendido agora em 2025, conseguiu fazer a correção. Porque isso aí também faz parte. Ponto final. Vou dar um exemplo. Pessoal aqui, nós temos um imóvel no litoral catarinense, em Santa Catarina, em Meia Praia. Tá? Nós temos uma casa ali em Meia Praia que a gente construiu, a gente já tinha desde os anos 90, acabou que na época passou uma avenida nova ali, Meia Praia foi crescendo, então a gente foi em busca de outro terreno, fomos indenizados ali e compramos ali um terreno de 2 frentes e tudo mais. Na época esse terreno, isso foi em 2008, 2007, 2008, foi por ali, foi comprado esse terreno, nós compramos. Pagamos, na época, 160 mil reais. Mentira, 145 mil reais. Aí tinha umas taxinhas lá, chegou a 150 e alguma coisinha. 2008.
São quase 20 anos depois de lá para cá. Nós estamos vendendo, nós construímos uma casa, não é uma casa grande, é uma casa foi feita de madeira, aquele estilo blockhouse que eles chamam, né? Uma empresa aqui de Joinville, lá de Joinville fez pra gente. Casa de 2 andares, mas não é muito grande, nada, tá? Não é uma mansão, né? Tem 3 quartos, 3 banheiros e tudo mais. E a gente tá botando à venda. Eu não vou falar aqui o valor da venda por razões óbvias, mas eu posso te garantir que é um valor muito, muito, muito significativo. Muito acima do que nós pagamos, mas muito. É um valor que quando vender, eu posso dizer assim, financeiramente falando, estou zerado. Porque eu vou trazer esse dinheiro para os fundos imobiliários e deu. Seguir a vida, com calma, de boa. Entende? E aí eu quero chegar onde que eu quero chegar? Quantos imóveis conseguem fazer isso? Poucos. Desse jeito, estourar a valorização desse jeito. Certo? Imóveis assim que nós compramos, pessoas físicas. Na minha cidade, em Timbó, não tem nenhum imóvel que você compraria aqui, um terreno, construiria uma casa, que daria um salto desse. Ali está acontecendo porque é o litoral catarinense. E no litoral catarinense, Balneário Camboriú, Itajaí, Meia Praia, as praias seguintes que tem ali, Perequê, vem crescendo bastante também, Porto Belo, estão estourando para cima os valores dos imóveis. O mesmo vale daí para os galpões logísticos. Vão ter aqueles que vão estourar muito para cima, mas vão ter aqueles que vão dar de lado. E é isso que é o legal dos fundos imobiliários, você tem esse equilíbrio. Veja, eu me desfazendo desse imóvel no litoral, ali em Meia Praia, acabou. Eu não tenho outro imóvel ou outros imóveis no litoral que vão me dar mais e mais. Não tem. Entende? Até porque hoje para comprar qualquer imóvel lá é absurdamente caro. Terreno, escasso. E quem tem, não está vendendo. Né? Então percebe que a mesma ideia ela é muito parecida com os fundos imobiliários. Né? A diferença é que nos fundos imobiliários eu tenho uma diversificação muito significativa. Tá? Então assim, se você de repente ficou frustrado com os fundos imobiliários, dá uma repensada. Crie uma nova expectativa. Né? Fundo imobiliário não é para ser comparado com ação, não é para ser comparado com renda fixa. Ele é para ser um fundo imobiliário que vai te gerar renda mensal e, eventualmente, em alguns momentos, os gestores vão girar aquele patrimônio, girar alguns imóveis que eles entendem que pode trazer um lucro e vão botar esse lucro no teu bolso. Ponto. É isso. É isso. Ah, mas hoje a renda fixa está mais atraente. Tudo bem. Né? Será? Mas tudo bem. Só que aí é o seguinte, você compra renda fixa hoje, tudo em renda fixa, você não compra fundo imobiliário hoje que está descontado. É que nem eu querer vender a minha casa no litoral por um preço 10 vezes, 20, 30 vezes menor do que eu quero lá, hoje. Você vai dizer para mim, não, eu vou comprar na renda fixa aqui. E vai deixar de ter uma chance de comprar um baita imóvel com preço muito mais descontado. Se eu tivesse desesperado para vender, né? Essa comparação vale hoje com as cotas dos fundos imobiliários. O pessoal vendeu absurdamente barato, está deixando as cotas baratas em relação ao que há por trás desses imóveis, e aí o pessoal depois lá na frente vai dizer, ah, agora eu vou comprar fundo imobiliário, porque em algum momento a Selic vai cair abaixo de 10, vai ter que cair, tá? E aí o pessoal vai dizer, agora eu vou tirar aqui da renda fixa e vou comprar fundo imobiliário. Não vai funcionar também. Né? Eu lembro, para fechar o vídeo aqui, eu lembro do meu cunhado, tá? Que anos atrás, quando a Selic estava em 2, 3%, ele sentou lá na varanda da casa dos meus pais, a gente estava conversando, ele falou, pô, não está rendendo nada lá, o meu dinheiro lá. E eu pensei, pois é isso. Agora os fundos imobiliários continuam gerando a renda. Se tu comprou lá atrás descontado, eles estão gerando a renda. O mesmo vale para agora, a Selic tá alta, os NTNBs, etc. Você tem a chance de comprar barato agora. Né? Não estou dizendo que você não precisa investir em renda fixa, ou quem está em renda fixa, pô, não precisa investir em fundo imobiliário. Busca o equilíbrio. Né? Eu tenho meu patrimônio majoritariamente em fundo imobiliário, está na casa dos 85%. Eu tenho ainda 2 ETFs ali que replicam lá fora. Quero aumentar um pouquinho a exposição ali, mas é isso. Estou buscando renda mensal, e eu sei do potencial que os fundos, que os imóveis, né? Exatamente como esse grupo, né? Esses grupos familiares, eles buscam diversificar os seus investimentos, certo? Investindo em imóveis, que são como a matéria trouxe ali, entre aspas, é um porto seguro, tá? Então pense nisso aí, de repente, se você não gosta, começa a olhar diferente, talvez, para os fundos imobiliários. E se você gosta dos fundos imobiliários, é só seguir, como eu vou seguir investindo.